parabenizando, né, terem tido essa atitude. E eu quero dizer uma coisa, esse programa, vocês sabem que ele é um programa do Ministério da Economia, que é executado pelo Sebrae Nacional, com coordenação lá em Brasília, e também como co-executor o CNPq, né? Então, ele é um programa que está sendo feito exatamente da mesma forma, ao mesmo tempo, no Brasil inteiro. Né? Então, tudo que vocês veem aqui com os nossos agentes aqui da Regional Noroalto, das micro-regionais onde a André e Larissa estão, nos municípios de vocês, é da mesma forma replicado no Brasil inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma metodologia, né? Vocês estão entrando num programa que ele já tem definido aí parâmetros, uma metodologia, objetivos, que nem nós consultores, nem a coordenação e nem os agentes temos autonomia para mudar, né? Então, é importante dizer isso, porque às vezes eu sinto a agonia de alguns empresários, e aí eu me identifico com vocês, que eu já fundei 5 negócios, e da gente querer resolver o nosso problema, fazer do nosso jeito, e eu peço um pouquinho da paciência de vocês, porque às vezes os agentes, eles têm que seguir a metodologia do programa. E eu vou pedir mais uma coisinha para vocês, gente. É muito importante a dedicação de vocês, o comprometimento, a disponibilidade, o engajamento. Sabe por quê? Esse programa, ele entrega um conteúdo muito interessante para vocês, ele realmente entrega resultados para vocês. Ele tem uma metodologia baseada em teorias e em ferramentas usadas no mundo inteiro. A Larissa e o André estão plenamente capacitados para guiar vocês nessa metodologia. Qualquer dúvida que eles tenham, a gente conversa. Mas não adianta ter o melhor dos programas, o melhor dos agentes, se o empresário não fizer a sua parte, né? Se vocês não colocarem a mão na massa, participarem das reuniões, com ideias, com levantamentos, com indicadores, com dados, né? Tudo aqui segue a política de confidencialidade do Sebrae, né? Então, nada é divulgado para fora, né? É só restrito ao programa. Então, é de extrema importância que vocês se engajem, porque os agentes, no caso aqui Larissa e André, eles sofrem uma pressão muito grande, não é só minha não, viu? Sou eu cobrando prazo, encontro, meta, eles têm metas, eles têm prazos, eles têm cronograma, eles têm que fazer relatórios, eles têm planilhas, e sou eu a coordenação estadual, a coordenação regional, a coordenação nacional. Então, gente, se engajem, confiem no processo, confiem no que a Larissa e o André forem guiando vocês, ponham a mão na massa, que eu garanto que vocês vão ter um resultado melhor lá na frente. Eu garanto a vocês, tá? E no mais, desejar muito sucesso nessa jornada. Contamos com vocês para que vocês tenham um bom resultado. Não é só o André e a Larissa, tá? Vocês mesmos têm que correr atrás disso aí, né? A gente que muda o nosso negócio, não é um terceiro que vem mudar, né? Nós somos os responsáveis pela mudança do nosso negócio. Mas contem conosco, contem comigo, um bom encontro e boa jornada aí. Até mais. Obrigada. Obrigado, Ronara. Pode passar o slide, por favor. Pessoal, então, para quem chegou aí depois, né? Sejam bem-vindos. Nós reunimos com todos, passamos essa jornada aí no primeiro encontro. A gente explicou bastante como que funciona a metodologia e hoje nós estamos aí no encontro 2. E como a gente prometeu, nós iremos falar sobre inovação e produtividade e também um pouco sobre indicadores. Então, mas antes de iniciar, a gente vai se apresentar primeiro, conhecer um pouco cada um aqui. Depois nós teremos um bate-papo sobre inovação e, para finalizar, sobre indicadores de produtividade, sobre indicadores de desempenho. Então, para iniciar, eu vou chamar aqui pela lista, pela ordem que está aparecendo aqui para mim.
E aí eu gostaria que vocês falassem o nome de vocês, a cidade, a empresa e o principal produto que vocês vendem, tá ok? Vamos lá. Então, a primeira aí, Alane Mendes. Pode abrir o microfone, a câmera. Oi, Tudo bem? Pode falar nome da empresa, município, qual é a produto. Academia Fitness Alvim, município de Unai, Minas Gerais. Sim, seja bem-vinda, Alane. Obrigada. Alessandra Clemente. Boa noite a todos. Então, sou a Alessandra, sou diretora da Hype Ensino, cursos de capacitação profissional da cidade de Monte Carmelo. Seja bem-vinda, Alessandra. Andressa Mello. Não estou ouvindo, Andressa. A Andressa é a Andressa Diraí de Minas, não é? Andressa Diraí de Minas. Ela abriu o microfone aí, mas não está conseguindo falar. Vamos para a próxima, então, depois a gente tenta voltar. Antônio Furtado. Antônio também não está dando algum problema no som. Nayara e Marco Túlio, desliga o microfone de vocês, por favor, só para ver se está interferindo alguma coisa. Boa noite. Boa noite, Antônio. Meu nome é Antônio Furtado, sou aqui de Monte Carmelo, proprietário da Piso Artes. Trabalhamos com pisos e acabamentos. Seja bem-vindo, Antônio. Andressa Mello, consegue falar agora, André? Vamos ver. Andressa, vê se a Andressa consegue. Não consegue. Quiser digitar no chat também, Andressa, a gente lê aqui. Se você quiser digitar no chat aqui, Andressa, pode, tá? O próximo, então, a falar, Benildo Duarte. Benildo Duarte. Benildo. Também não está... Está nos ouvindo, Benildo? Seu microfone está desligado. Não conseguiu falar também o Benildo. O Benildo tem uma loja de presentes, chama Malvina Presentes, lá em Monte Carmelo. Depois ele conseguir falar, ele pode abrir a câmera e se apresentar. Parece que o microfone dele está dando mudo. Carmen Vanessa. 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 Isso. Está nos ouvindo, Vanessa? Estou. Sim. Está me ouvindo? Estamos. Eu sou Carmen, de Monte Carmelo. A minha empresa chama Monte Grill, é restaurante choperia. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Edson Alves da Silva. Boa noite a todos. Eu sou Edson Alves da Silva, a empresa Lote Mais Serra do Salito, município Serra do Salito, né? Minha principal atividade é locação de equipamento para construção civil. Porém, nesse último ano, eu tenho atuado na agricultura também, né? Como reta escavadeira e caminhão, que hoje, no campo, usa demais, sabe? A gente achar pensamento que era só na construção civil, só na civil, não. Na agricultura está muito, no agro está muito também. Seja bem-vindo, Edson. Obrigada, Edson. A próxima, Geórgia.
Não estamos ouvindo também a Geórgia. Geórgia. O microfone dela está ligado, mas o som não está chegando aqui. Agora? Agora sim. Oi, tá ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Meu nome é Geórgia. Eu tenho uma loja aqui de bebê, chama Criativa Baby. Ela é de móveis, roupas e enxovais, de 0 a 14 anos. E eu trabalho com uma outra linha também, no mesmo segmento na mesma loja, porém, é a parte. Colchões, cama, mesa e banho. O nome fica mais ou menos vinculado tudo ali, que é o mesmo cliente que compra. Mas o principal mesmo é as coisas de bebê. Isso, seja bem-vinda. Obrigada, Geórgia. Obrigado. Próximo, Júlio César Ribeiro. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Júlio. O nome da minha empresa é RIBA, Serviços de Apoio à Agricultura, né? Aqui na região do município de Patrocínio, onde a gente atende Patrocínio, Patos de Minas, Tapira, né? e Coromandel. O meu ramo é consultoria, né? No agronegócio do café, onde a gente atua em cima de um projeto do SEBRAE, dando consultoria de assistência técnica e assistência gerencial, né? Esse é o meu principal produto que eu comercializo no momento. Obrigada, Júlio. Obrigado, Júlio. Próximo, Larissa. Leonardo. Léo Borges. Leonardo Borges. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tá. Eu falo em nome da Academia Elite, em Patrocínio, e o nosso serviço é atividade física, né? A gente presta. Sim. Seja Certinho, bem-vindo. Léo, obrigado. Valeu. Marisa Melo. Marisa. Estou desligado o microfone. Desligado o microfone. Não sei se ela está nos ouvindo. A Marisa é sua cliente, Larissa? Então vamos para o próximo, depois a gente... Nayara Nayara e o Marco Túlio. Oi, boa noite. Meu nome é Nayara, tudo bem? Eu sou assistente administrativa da empresa Sua Casa Minha Vida. Vai? Boa noite, pessoal. Sou o Marco Túlio, sócio proprietário, né, da empresa Sua Casa Minha Vida. A gente é de patrocínio, tá bom? Boa noite a todos. Nosso produto, nós trabalhamos com limpeza de todo tipo de limpeza. Limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, jardinagem, tanto para residência quanto para condomínio, para comércio. Também trabalhamos com construção civil. O Marco Túlio é engenheiro e ele faz tantos projetos quanto ele faz pequenas e grandes reformas, e hoje ele está cuidando de um condomínio, né, que começou a construção agora, 224 apartamentos. Obrigada, Nayara e Marco Túlio. Sejam bem-vindos. O próximo é o Nélio França. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sou Nélio. Minha empresa é Neo Informática. Sou de Coromandel. E nossa atividade aqui é prestação de serviço na área de informática e vendas de equipamentos. Correto, Nélio. Obrigado. O Benildo conseguiu ligar o áudio dele agora, se você quiser voltar nele. Quem? Benildo. O Benildo. Pois não, Benildo. Consegue falar agora? Oi, pessoal. Eu chamo Benildo, sou de Monte Carmelo, proprietário da Malvina Presentes, onde a gente atua na linha de presentes em geral, brinquedos, utilidades domésticas e recém-nascido também. Correto. Obrigado, Benildo. Seja bem-vindo. Osaina. Osaina. Isso.
Boa noite, pessoal. Eu sou Zaina e eu sou proprietária da Magia Moda Boutique, que é uma loja de confecção masculina e feminina no município de Monte Carmelo. Muito bem, Osânia. Seja bem-vinda. Patrícia Lobo. Boa noite a todos. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Eu sou proprietário da Lobão Motos, oficina de moto aqui em Guimarães. A gente comercializa peças e serviços para motos, tá? Então, boa noite. Obrigada, Márcio. Como que é seu nome? Márcio. O Márcio. Já tá no nome da minha esposa aí. Isso, certinho. Regis. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sou de Iraí de Minas, meu nome é Regis, eu trabalho na área de supermercado, tem um supermercado na cidade de Iraí. Certinho, Regis, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. O Mercado Ideal também de Iraí de Minas, tem quem está representando? Boa noite, meu nome é Andressa, sou sócia aqui do Supermercado Ideal, aqui de Iraí de Minas. Certinho, Andressa, obrigado. Obrigada. Seja bem-vinda. Ficou alguém sem falar, quer se manifestar, ou digitar no chat que a gente lê por aqui, fique à vontade também. Ficou alguém que entrou depois e a gente não viu? Acho que passaram todos. Não, né? Tranquilo, então. Eu acho que podemos dar continuidade, né, Larissa? Sim. Vamos falar um pouco, então, sobre inovação e produtividade. E agora nós vamos passar um vídeo aí do Angel Miranda, que vai falar um pouco sobre os insights aí de inovação. Vocês prestem bem atenção no vídeo, depois a gente vai trocar uma ideia sobre ele, interagir um pouco, tá bom? Você vai partilhar aí? Você tem um link aí? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo! O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor do atual momento é a capacidade de se adaptar. E pensar diferente, pensar coisas novas, é trabalhar com a cultura do erro. É não se punir ao errar. Isso faz parte do processo de crescimento. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, de se permitir a criar algo novo, de se permitir a experimentar coisas novas. E eu vou trazer aqui para vocês 6 insights para que você possa destravar e criar algo novo para o seu negócio. Ponto 1. Não se sabote, não se reprima, deixe fluir as ideias. Deixe para trás aqueles modelos antigos. Pense fora da caixa. Vamos utilizar esse conceito. Pense fora da caixa. Uma forma bem legal de fazer isso é tentar resolver um problema. Pensar uma solução a partir de um problema. Por mais louca que seja a ideia, deixa ela fluir. Afinal, inovação é muito mais um fator psicológico do que intelectual. Selecione aquelas ideias que fazem mais sentido para você e tente colocar em prática. Segundo ponto. Registre, anote tudo. Muitos empreendedores não têm um hábito de deixar um registro, deixar uma memória de ideias que podem parecer malucas, mas tenham certeza, uma dessas ideias pode resolver algum problema. Não só as suas, mas de parceiros, de colaboradores, de amigos, que de repente podem trazer alguma solução para problemas que você está enfrentando. Porque pensar diferente não é somente com você, não é somente o empreendedor. E é importante estar aberto para outras possibilidades, para novos olhares. Tire a venda. Então, registre tudo é a segunda dica. Terceiro ponto, faça diferente. Desconstrua um pouco o processo. Isso diz muito como você se sente. Saia do ambiente do escritório, isso pode deixar você mais relaxado. O processo criativo vem muito disso. De você estar em outros momentos, fazendo uma longa caminhada, olhando pela janela, vendo aquela paisagem bonita. Tente algo novo, para que você possa, sim,
construir algo que resolva um problema. Sabe aquele momento em que está tudo travado, que nada acontece, você não consegue encontrar uma solução? Deixe de lado e vá fazer uma caminhada. Pode acontecer que nesse momento surja um insight. Isso é muito do processo criativo. Então, este ponto é importante. Fazer diferente, desconstruir um pouco da sua rotina para que você possa, sim, entregar algo que faça sentido para o seu cliente. Quarto ponto, troque ideias. Compartilhe com outras pessoas, converse com a sua rede de fornecedores, sua rede de clientes. Afinal, tudo que você precisa é de um novo olhar para tentar resolver algo que está lhe causando uma certa ansiedade. Muitas vezes, compartilhar e conversar com outras pessoas podem trazer novos insights e encontrar algo que faça sentido para resolver esse problema. Pensar novos modelos, pensar novas possibilidades não é singular, é plural, é coletivo. E para isso é importante que você converse com outras pessoas. De repente, os próprios membros da equipe. Quinto ponto, saiba onde você quer chegar. Planejamento e foco são importantíssimos para colocar inovação em prática. Estabeleça metas e objetivos claros. A partir daí é que você pode sim começar a pensar em novas ideias. Sexto ponto, permita-se errar. O erro faz parte do processo de inovação. E o processo de inovação é isso, você precisa arriscar. E ao arriscar, você pode tropeçar no meio do caminho. Mas aí você levanta. Encare isso como aprendizado. Dentro do movimento, do ambiente de inovação, a gente fala muito que você tem que errar rápido e corrigir rápido. E aprender com isso. Não mate o seu processo criativo punindo os seus colaboradores, seus funcionários pelo erro. Estabeleça critérios, estabeleça formas de fazer isso. Porque, mesmo que você desanime, o importante é o aprendizado disso tudo. Afinal, você está adaptando o seu negócio ao ambiente de extrema incerteza. Você não sabe se essas ideias darão certo. Você não tem essa certeza. Por isso é importante trabalhar a cultura do erro na sua instituição. E eu convido você a passar por esses 6 insights para que você consiga, de fato, encarar esse novo desafio, esse novo modus operandi da nova economia dos negócios no nosso Brasil. Pois bem, pessoal, foram 6 insights aqui para que vocês possam, de fato, pensar fora da caixa, get out the box, né? E eu trago aqui 3 itens importantes que resumem muito bem esse pensar diferente. Eu tenho que ter foco no meu cliente, eu tenho que ter foco no problema e eu tenho que ter foco na solução. Quem são as pessoas que eu estou atendendo? Qual o problema que eu quero resolver? E qual é a solução que eu quero entregar? Diz muito sobre pensar diferente. Lembre-se que a incerteza é a sua melhor estratégia. Até a próxima. Então, pessoal, vamos refletir agora um pouquinho sobre esse vídeo, né? Sobre inovação e produtividade. Esse vídeo sobre inovação e produtividade, né? O que podemos tirar de proveito dele para nós aqui no programa Brasil Mais, né? Então, resumindo assim, foram 6 insights que o Rangel disse para nós, para a gente despertar essa questão de criatividade, buscar inovar, mesmo que seja em pequenas ações, mas que a gente comece a trabalhar esse sentido em cada um de vocês como empresários, né? Então, o primeiro insight que ele dá para nós é deixar para trás modelos antigos. Então, se você já está vendo que sua empresa tem muito tempo, que ela está no mesmo modelo de negócio, que não tem nenhuma adaptação, que não tem nenhuma atualização de algum tempo, a gente fez com vocês aquele radar, a gente pode já ter uma visão sobre isso, então está na hora da gente pensar um pouco diferente agora. O que eu posso fazer para inovar na minha empresa, para mudar, para trabalhar algo novo? O momento é esse. O segundo insight, registre tudo. A gente criar memórias, anotar tudo que tem de ideias hoje. Talvez a gente não consiga trabalhar isso hoje, mas lá na frente isso pode ser útil. Então, é o segundo insight bem importante para nós. O terceiro ponto, fazer algo diferente, buscar trabalhar criatividade em outros lugares.
não pensar só dentro da empresa. Talvez a gente, na rotina da empresa, não consegue desenvolver muitas ideias, fica estressado, chega em casa já cansado e tudo mais. Talvez numa caminhada, numa área de lazer, a gente consiga pensar com mais calma em uma solução de um problema, por exemplo, trocando com outras ideias. E aí já é o quarto ponto do insight que o Rangel disse para nós, trocar ideias, compartilhar. Ninguém trabalha sozinho. Ainda tem muito empresário que talvez ainda não tenha tanta confiança na equipe, talvez não consiga engajar tanto os funcionários, poder tomar decisões. Então, isso também é um ponto de inovação, né? A gente engajar mais a equipe para trabalhar dentro da empresa. Quinto insight, foco e planejamento. A gente saber criar metas, onde que estamos e onde queremos chegar. É um insight importante para começarmos a pensar a partir de agora também, quem ainda não faz isso. Por fim, não ter medo de errar. Todos nós estamos sujeitos ao erro, e quanto antes errarmos, antes podemos corrigir e aprender também com aquele erro, né? Correr risco quanto a isso. E por fim, aqueles 3 focos que ele pede para a gente sempre tomar atenção. Foco no cliente, foco no problema e foco na solução. Então, quem são os clientes de vocês? Vocês já colocaram no lugar do cliente de vocês? Vocês já pensaram quais são os problemas que os clientes de vocês têm hoje? E quais são as soluções que vocês podem trazer para esses clientes? Ou não, você tem lá só trabalhar, só fazer a rotina e pronto. A gente também tem que pensar com a cabeça do cliente. Então, a inovação está para todos, né? Como eu disse aqui, temos várias dicas. Inovação pode ser uma pequena mudança, uma ação diferente, pensar fora da caixa, não é só para grandes empresas. Que a gente tem um exemplo. Deixa eu ver. Saiu da tela, né? Aqui temos um exemplo que dá para inovar em empresas pequenas. Aqui é um exemplo da Amazon, que começou em um pequeno escritório, e tem uma frase aqui também para nós refletirmos, que dá para inovar em empresa pequena, porque empresas grandes também foram pequenas um dia, né? Então, se você acha que sua empresa é pequena, ela não consegue inovar, não consegue mudar, as empresas grandes também foram pequenas um dia, e elas cresceram porque inovaram. Então, por que é importante inovar? Quer falar um pouquinho, André? Pessoal, então, fica essa reflexão aí. Por que vocês acham que é importante inovar, né? A inovação, ela gera resultados. Mas não é somente isso. Quando você inova, você testa ideias, né? E isso entra muito naquela questão de não ter medo de errar. Você está testando uma ideia e você não sabe se ela vai dar certo, mas é importante você testar, porque, de repente, se ela der certo, você pode estar trazendo uma novidade, uma inovação no mercado, alguma coisa que nenhuma outra empresa ainda fez ou testou, não da maneira como você está fazendo, e isso pode gerar resultados e dar lucros para a empresa. Então, e principalmente com as mudanças recentes que a gente teve na sociedade, né? Trabalho em casa, né? A questão dos cuidados com a saúde, educação à distância, o empoderamento do consumidor, o consumidor ele passa a ser mais exigente, a questão das vendas online, a tecnologia, o impacto da tecnologia. Algumas empresas que eu já atendi no ciclo passado já começaram a se preocupar muito com essa questão das vendas online, já entregar, o cliente já tem essa demanda. Então, avaliar muito a questão do ramo do negócio, do produto que você vende também. E isso... André, só um comentário? Sim. Muitos talvez estejam pensando, estamos finalizando uma pandemia, né? Mas quem está acompanhando as notícias, estamos com a nova variante do vírus, pode ser que comece outra pandemia, né? Então, quem ainda não se preparou bastante para esse mundo online na última pandemia, quem sabe agora pensar com carinho para se manter, se caso ocorra uma próxima pandemia, estar preparado tanto para esse mundo virtual, caso não esteja ainda, né? E também, Larissa, a inovação,
ela tem um impacto positivo no faturamento. Nós vamos discutir isso melhor mais para frente aí, mas nós temos exemplos, inclusive, de empresas que nós já atendemos e que já constatamos, através do indicador final lá de produtividade, esse impacto, esse aumento no faturamento. Pode passar. Produtividade e indicadores de desempenho. Ó, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Dá uma tela escura aí, galera. Voltou? Isso. Voltou. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho no contexto, falar um bate-papo aqui sobre produtividade e indicadores de desempenho, né? Então, por que ser mais produtivo, né? O que significa produtividade aqui para nós? Por que ser produtivo? O que isso tem relação com o nosso programa? Tem uma frase aqui, então, para a gente refletir um pouquinho também, que é a frase do Paul Krugman, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que diz o seguinte, que produtividade não é tudo, mas ao longo prazo é quase tudo. Ou seja, a capacidade de um país de elevar o padrão de vida da sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, o nível de produção por trabalhador é a produtividade que a gente tanto fala. Então, o que significa aqui para nós, né, nesse contexto, né? Que participar de um projeto do Programa Brasil Mais, como esse que vocês estão inseridos, ele pode beneficiar não só a empresa de vocês, mas também refletir um contexto municipal e também nacional, como a Ronara disse lá no início do nosso encontro. É um programa que está acontecendo em nível nacional, todos os estados estão passando por esse programa, e que vocês podem elevar o indicador não só da empresa de vocês, mas também do estado e também do país. Mas, afinal, então, o que é produtividade? Então, existe uma formulazinha para a gente entender melhor do que se trata produtividade, que é igual a produção dividido pela quantidade de insumos que foi gasto para fazer determinada produção. Então, alguns exemplos aqui. Quantos carros por trabalhador? É um tipo de produtividade. Quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador em um restaurante, por exemplo, é outro tipo de produtividade que podemos mensurar. Outra produtividade, sapatos por hora. Então, por exemplo, temos até aqui uma comparação. Em uma fábrica de sapatos, em um primeiro modelo que ela investiu, ela trabalhou aí com um valor de R$70 a unidade. Então, se ela vender 10 calçados, né, na hora, 10 vezes 70, R$700 que ela teve de produtividade em determinado momento. E se essa mesma empresa, essa mesma fábrica vir com investimento em marketing, agregar um valor, em design e tudo mais, ela vai passar a vender esse mesmo calçado dessa mesma fábrica, né, em vez de 70 por 700. Então, no final, ele vai ter uma produtividade unitária em 10, né, de 7 mil valor de pessoa ocupada. Então, aqui para nós, o que é a produtividade do trabalho? É um valor adicionado por pessoa ocupada. E esse valor adicionado é o valor bruto da produção menos o consumo intermediário, mesmo menos o que eu tive de gasto para produzir aqui. Então, para sabermos se uma empresa é mais ou menos produtiva, nós precisamos medir, ou seja, ter dados e ter indicadores. Então, de nada adianta para nós, né, trabalharmos com vocês se não tivermos números para comparar. Então, por isso que em determinados momentos, né, André, no encontro 6 e no lá encontro no encontro 9, 1, gente, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre indicadores, né? Nós demos exemplo para vocês de indicadores, pedimos indicadores de desempenho. Depois, nós perguntamos se vocês estabelecem meta dentro da empresa, se mensuram essas metas, se querem saber onde quer chegar. Então, vocês precisam definir métricas, saber onde quer chegar, e definir indicadores para avaliar isso. A Ronara levantou a mão, pode falar, Ronara. Está mudo, Ronara. Só porque o programa é gratuito, né? Vocês estão tendo um programa de primeira linha, mais de 4 meses aí, gratuitamente, para melhorar aí seus indicadores, seus resultados, sua gestão.
A contrapartida solicitada pelo Ministério da Economia, pelo SEBRAE Nacional, é a entrega desses dados e a elaboração de um protótipo, né? Que o pessoal vai falar ainda sobre isso nos encontros seguintes. Essa é uma contrapartida, é só o que o SEBRAE e o que o Ministério da Economia pedem, entendeu? Olha, a gente está te dando 4 meses, uma metodologia, um agente local de inovação te visitando aí, conversando, te ajudando, uma consultora por trás, uma coordenação por trás, a gente está te pedindo. Passa para a gente esses indicadores, que são 100% completamente sigilosos. O SEBRAE ele vai fazer uma análise só macro, né? É número total, não é olhado por empresa, é só o resultado final que é apresentado. Então, essa é uma contrapartida que a gente, que os donos do programa solicitam, né? Só queria reforçar isso aí. Isso, obrigada, Romara. Pode passar, Larissa. E a importância da avaliação de desempenhos, né, gente? Essa medir é entender, entender é conhecer, conhecer é poder. Essa frase aí, então, se você mede, você entende aí o seu negócio, você entende os seus números, você entende os seus indicadores, e você tem um poder aí, poder de decisão. Muitas empresas utilizam relatórios para tomada de decisão. Algumas empresas que ainda não possuem software, mas mensuram de alguma forma através de um Excel, de uma anotação no caderno, também buscam essas métricas, definir, conhecer o que a empresa está vendendo, o que ela está dando de lucro. Pode passar. E a importância de medir e avaliar é justamente para você comparar a expectativa com a realidade. Só um minutinho, está entrando o pessoal aqui. Está entrando. Pessoal das lojas São João, Larissa, sejam bem-vindos. A gente já iniciou. Nós estamos falando agora sobre a questão de comparar resultados e metas, a expectativa e a realidade. Então, eu atendi muitas empresas nos outros ciclos, e que a empresa, o proprietário virava para mim e falava, eu acho que o meu negócio está ruim. Mas como é que você sabe? Não está muito bem, não está sobrando dinheiro. Aí tem outro lá na frente, o meu tá bom, mas como é que você sabe? Eu estou pagando minhas contas, pagando meu funcionário. Então, eu atendi muitas empresas, principalmente no primeiro e no segundo ciclo, que ficavam muito nesse negócio de achar. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas não tinha um indicador, não sabia para onde estava indo, não tinha uma meta estabelecida, não sabia qual que era a expectativa dela para comparar aquilo com a realidade, para saber se esses números realmente estavam dentro daquilo que eles estabeleceram de meta. Então, e para você medir, você vai medir justamente aí por meio de indicadores de desempenho, que é o quê? Que é formas quantificáveis de você mensurar, de você medir o desempenho da sua empresa. E aí você vai acompanhar resultados obtidos, acompanhar se as metas foram alcançadas, e isso tudo vai apoiar você, empreendedor, você, empresário, na tomada de decisão. E é importante comunicar essas metas à equipe, gente. Encontro ainda muito empresário com resistência. Eu não gosto de partilhar meus números com funcionário. Isso que é mais restrito. É importante que a equipe ela tenha consciência da meta, do objetivo da empresa. Que seja em forma de percentual, né? Se não ficar tão à vontade de apresentar números em reais, né? Sim. Pode passar, Larissa. Então, para a gente refletir um pouco aí sobre quais indicadores a gente precisa medir, né? Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? O que você acha que mais impacta hoje no desempenho, no faturamento, na margem de lucro da sua empresa? É o fornecedor? É o cliente? Né? É o custo fixo? São os custos variáveis? Quais são? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da empresa hoje? O que mais atrapalha, o que mais impede a empresa de crescer? Essas são 2 perguntas importantíssimas, quem quiser até anotar ou pegar um resumo do que entendeu delas, porque a partir do próximo encontro 3, eu e André, né, juntamente com cada um de vocês aí, individualmente, vamos começar a tratar esses pontos. Quais são os gargalos, quais são as dificuldades, começar a mapear problemas. Então, se vocês já estiverem preparados para isso dentro dessas perguntas, o encontro flui melhor, né, André?
Sim, pode passar. E os indicadores que apontam, a gente já falou sobre eles, os gargalos, e alguns exemplos de indicadores aí que a gente pode medir, né? Crescimento do faturamento. Esse crescimento do faturamento depende muito do ramo da empresa. Se tiver sazonalidade ali mês a mês, você mede cada mês e compara com o ano anterior, né? Pode medir também o faturamento bruto anual e comparar com o faturamento do ano anterior. O resultado operacional mensal, a evolução das despesas, o aumento da base de clientes, taxa de reclamação de clientes. Vocês anotam, costumam registrar reclamações de clientes. Essa reclamação está aumentando, está diminuindo. E as sugestões, né? Tem um empresário que eu atendi aí no primeiro ciclo, eu não sei se é o Regis lá do supermercado, que ele até tem um quadro que eu achei interessante, um quadro de ideias, né? Que ele me falou, não, tem aqui dentro do escritório um quadro de ideias. E aí toda ideia que o cliente traz, eu anoto aqui. O cliente ou algum funcionário, eu achei muito interessante. Tempo médio de entrega, taxa de devolução, desperdício de insumos, taxa de conversão e ticket médio. E é uma frase... em resumo, né? Que resume meio que todo... Né? Mas tá aí, é o que pode ser medido, pode ser melhorado, gente. Então, não tem como fugir disso, tá? Às vezes o empresário acha que dá trabalho, já trabalhei com empresas que viraram para mim que acham que é um custo desnecessário, que não pode medir, que não sei o quê, que teria que pagar alguém para fazer isso. Então, assim, mas não tem como fugir disso. Você só consegue melhorar aquilo que você mede. Como é que você vai saber o desempenho da sua empresa? Isso. E aqui, continuando, então, como que a gente pode fazer a gestão do desempenho do negócio de vocês, né? Como que vocês podem gerir isso no negócio de vocês? Então, primeiro, resumindo meio que o que a André já explicou para nós. Definir quais os indicadores e as metas para a sua empresa. Monitorar os resultados. Como que a gente monitora esses resultados? Coletando dados, ou seja, números, e atualizando os sistemas de controle. Seja eles manuais, tem muita empresa ainda que faz controle manual, tem gente que tem no Excel, tem gente que tem algum sistema mais específico do seu negócio, mas é importante sempre estar atualizado os números desses sistemas, desse controle de vocês. Analisar esses resultados através de comparações, né? Comunicar os resultados às equipes, como o André já mencionou, e desenvolver as ações necessárias, seja para fazer alguma correção ou melhorar alguma meta. Então, existem duas situações que podemos fazer para analisar os resultados dos indicadores. A primeira é quando o resultado está dentro ou acima do esperado da meta de vocês, valor positivo. Então, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? Identificar se aqueles fatores facilitaram, quais fatores, né, dentro dessa meta, facilitaram ou dificultaram o processo, para redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Então, é importante, alcancei aquela meta, a gente não estagnar. Vamos aumentar a meta agora, então, ou criar outro indicador para estabelecer uma nova meta, para a gente não ficar estável sempre naquela mesma situação. E pode acontecer também de encontrarmos um valor abaixo do esperado. Então, o que a gente faz enquanto encontramos dados negativos ou um valor abaixo do que esperamos como expectativa, né? Realizamos uma análise para identificar os problemas e as causas que geraram esse valor negativo. Então, o problema, que é o resultado diferente daquilo que esperamos, e as causas dele, quais foram as razões, né? De onde veio aquela causa, né? Qual que é a raiz daquele problema que eu encontrei para aquela meta? Existe uma técnica muito simples, que depois vamos começar a tratar com vocês a partir do próximo encontro, que é a técnica dos 5 porquês, para identificar causas dos problemas, né? Quais são a raiz do problema de vocês, que é a gente aplicando de forma consecutiva, diversas vezes a pergunta por quê, em cima de cada um dos problemas. E depois, assim, a gente consegue desenvolver ações necessárias para corrigir. Não corrigir somente o problema de forma pontual, mas sim a raiz dele. A partir do próximo encontro, a gente vai trabalhar melhor essa técnica. E por fim, né,
quais são os indicadores? A gente deu algumas ideias aqui de indicadores que vocês podem acompanhar, que ainda não acompanham, como corrigir, como mudar a meta. Então, dentro do programa, eu e André, quais indicadores nós iremos acompanhar com vocês? É o indicador de produtividade, né? Uhum. Que é o faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. Eu também já informei a vocês aí no primeiro encontro. A Larissa deve ter informado também. E aí vocês ficam duros, porque isso já é para agora, para novembro. E aí nós vamos passar uma planilha depois no final. A Larissa vai explicar a planilha detalhadamente. Mas, assim que a gente passar, já podem fazer essa mensuração, já podem... Quem tiver com dificuldade, depois a gente vai sentar, alinhar com cada um, né? Mas a gente precisa apurar esses dados. Então, quem já quiser anotar, qual que é o indicador principal que vamos precisar de vocês em 2 momentos no programa? É o indicador de produtividade do trabalho. E como que a gente vai conseguir esse indicador? Através do faturamento bruto de vocês, custos variáveis e número de pessoas ocupadas, que é o número de colaboradores que trabalharam em um determinado mês com vocês. Então, agora o André vai falar um pouquinho sobre cada um desses dados principais. Então, o primeiro aí que vai compor é o faturamento bruto. Então, o que é o faturamento bruto? É toda aquela receita que vocês tiveram naquele mês decorrente dos produtos ou dos serviços que vocês vendem. Essas receitas, independente de se vocês venderam a prazo ou não, independente se vocês receberam ou não, todas as vendas que vocês realizaram naquele mês. Isso é o faturamento bruto. E aí não entra, logicamente, receitas extraordinárias, como venda de bens e ativos. Eu tenho uma moto lá que eu faço entrega, eu vendo ela. Não entra. Não é... de repente, você tem uma lanchonete e vendeu sua moto. Não tem nada a ver com o seu negócio. Então, esse tipo de receita não entra. A receita, as vendas que você obteve dentro daquele período, dentro daquele mês, com as vendas dos seus produtos e serviços. Isso. Então, não é o que recebeu, gente, é o que vendeu em determinado mês, seja de forma parcelada, à vista ou não. Isso é pode passar. Depois E os custos variáveis. O que é os custos variáveis? É o custo que vocês tiveram para que aquela venda acontecesse. Então, quando você vende um produto, tem um custo da mercadoria envolvido ali. E o custo da mercadoria, nesse caso aqui, ele só vai acontecer no momento da venda. Então, já atendi algumas empresas também. Qual foi o custo da mercadoria vendida? Aí ele pegava toda a compra do mês e jogava, comprei tanto esse mês e joguei aqui. Quando você ia somar, o custo das mercadorias estava maior do que o faturamento. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer, eu vendi 200 mil de mercadoria. Qual que é o custo dessas mercadorias? E aí vai entrar outras coisas. Eu pago comissão sobre vendas? Qual foi a comissão que eu paguei esse mês? Qual foi... Vamos mandar assim, Nayara. Vamos mandar uma planilha. A Larissa vai abrir a planilha e vai explicar todinha. Vamos mandar para todo mundo. E no encontro 3 também a gente passa detalhadamente com vocês. Se ficar alguma dúvida, a gente vai fazer isso. Então, impostos sobre vendas é só despesas que vocês tiveram, custos que vocês tiveram por causa da venda. As outras despesas fixas não entram. O que é despesa fixa? É aquela que você teve ou que você tem, independentemente se você vendeu ou não. Por exemplo, eu pago aluguel, o salário dos funcionários. Se você não vender nada, você vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito. Se você não vender nada, você tem que pagar o salário dos funcionários do mesmo jeito. Os custos variáveis que a gente vai mensurar é o custo dos produtos, da matéria-prima. Tá? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Podem perguntar, viu, gente? Tem só um lembrete aqui, ó, que a questão de energia elétrica e consumo de água varia de empresa para empresa, né? Para algumas empresas será um custo fixo e para outras vai ser um custo variável. Então, quem ainda tiver com dúvida nessa questão em relação à sua empresa, depois nós vamos analisar junto com vocês, caso a caso. Também, isso. E pessoas ocupadas, pode para pessoas ocupadas. E a gente vai avaliar outro indicador também, que é o de pessoas ocupadas, que é o número de pessoas que trabalham efetivamente na empresa, né? Por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não.
independentemente de terem vínculo empregatício formalizado. E aí inclui sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licenças de 15 dias, profissionais da lei salão, para salão, né? Não inclui estagiário e menor aprendiz, o pessoal terceirizado da manutenção, empresas que usam serviço de terceiros para manutenção e reparos, prestadores de serviço com característica de não subordinação. Então, se a pessoa presta um serviço e não é subordinada à empresa, não inclui. E pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, licença maternidade e outros. Isso. Vou mostrar a planilha agora, na prática, que tem... A gente já preparou para vocês, a Ronara elaborou uma planilha para nós, resumindo todos esses indicadores para facilitar para vocês fazer essa coleta, que ainda não tem esse controle, e para vocês chegarem de forma mais fácil no indicador que precisamos de vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês, fazer uma demonstração. Ó, tá uma planilha em Excel, uma planilha super simples, toda editável, vocês podem acrescentar ou excluir o que vocês não têm. Aqui em cima a gente colocou, começando, a gente vai precisar dos primeiros dados de novembro. Então, aqui em cima, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Nós vamos precisar dos dados de vocês de apenas 2 meses, novembro e depois outro mês mais à frente, após o programa. Mas é ideal que vocês façam essas coletas de dados mensalmente, para vocês terem uma base de dados maior para comparar, ver onde vocês estão, onde querem chegar. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira aba da planilha, dados. Vocês vão editar apenas essa primeira aba. Aqui temos, na primeira linha, faturamento bruto. Então, aqui vocês vão inserir todas as maneiras que vocês tiveram de faturamento bruto. O que vocês tiveram de vendas em reais? Então, aqui o primeiro exemplo, vendas em dinheiro, vendas no débito, cartão, vendas no boleto. Vou preencher aqui na parte de dezembro para a gente ter uma comparação. Então, suponhamos que em dezembro vendeu 3.000, 500, 300, 5.000. Descontos e devoluções. Teve algum desconto, algum abatimento? Coloca aqui. Custos variáveis totais. Impostos sobre vendas. Aqui temos separado, né? A parte de impostos sobre venda e de produtos ou serviços. Então, quem paga o simples, né? Que é aquele que aglomera, né? Isso, aglomera todos os impostos, pode colocar apenas o valor. Quem não, preenche de forma detalhada aqui os impostos. Vamos supor aqui. O Regis levantou a mão. Pode falar, Regis. Larissa, eu queria comentar sobre esse que você está falando, esses custos variáveis totais, porque no meu caso, daí vem trimestral. E daí, como que eu posso fazer essa conta, então? Eu posso fazer em relação aos 3 meses e dividir aí? Pode. É porque, como é lucro Nesse real, caso, então pode, Regis. Tem alguns tipos de impostos que vêm só trimestral, sabe? Ah, sim. Não, a gente divide por 3 para a gente ter uma estimativa aqui. Ah, tá. São os impostos. Tá. Tá bom, então. Isso. A dúvida era só essa. Obrigado. Tá bom, nada. Então, continuando aqui, gente, aí a parte depois de custos variáveis em relação aos produtos ou serviços. Como o André explicou, é aquele custo, né? Que se você vender mais, ele vai aumentar. Se você vender menos, é aquele custo que vai diminuir. É editável aqui também, vocês vão colocar de acordo com o negócio de vocês, mas, por exemplo, esse exemplo aqui meu, combustível de veículo. Nós suponhamos que teve aqui, comissão sobre venda, embalagens, só um exemplo, taxa de cartão, viagem de vendedores, custos fixos. Para nosso cálculo de produtividade, nós não precisamos dos custos fixos, mas na planilha aqui tem detalhado para vocês colocarem também esses custos, porque depois tem uns gráficos e umas análises interessantes em relação também. Vocês podem utilizar a planilha depois para o dia a dia de vocês. É bom, dá para ter uma noção, sabe? De muita coisa.
Custos fixos, então, IPVA, IPTU, juros, manutenção, publicidade, salários, vocês preenchem aqui de acordo com o que vocês tiverem. E, por fim, aqui embaixo, pessoas ocupadas, que é o número de pessoas que trabalharam com vocês em determinado mês. Então, suponhamos aqui no mês de dezembro, trabalhou uma pessoa a menos nessa empresa aqui. Vocês preenchendo esses dados aqui, nessa primeira aba, basta clicar aqui na segunda aba, lá embaixo, onde está escrito análise, e aqui é apenas observar, não precisa alterar nada, já vai dar o resultado pronto para vocês. Demonstração de resultados, já vai mostrar para vocês aqui o que vocês tiveram de faturamento bruto no mês de novembro e no mês de dezembro, que eu preenchi, né? O que teve de desconto, o que foi faturamento líquido naquele mês, o que foram os custos variáveis totais, o lucro bruto, margem de contribuição, antes e depois daqueles impostos, o ponto de equilíbrio, que é o que, quanto cada um precisa faturar para cobrir, né, aqueles custos daquele determinado mês. E aqui embaixo, o dado que eu e o André vai pedir para vocês passarem para nós, que é o indicador de produtividade. Já vai dar o dado certinho aqui para vocês. O que foi o número de pessoas ocupadas, faturamento por pessoa ocupada e, por fim, o indicador de produtividade, que é o que nos interessa. Então, nesse exemplo aqui, essa empresa, o indicador primeiro dela do primeiro mês foi R$ 242 por pessoa ocupada. Já no segundo mês, passou para R$ 352 por pessoa ocupada. Então, quanto maior for esse indicador, melhor para nós. Então, é o que a gente busca também no programa, aumentar esse indicador. Na terceira aba e última aqui da planilha, a parte de gráficos, só clicar na última aba aqui também, vocês vão conseguir analisar também em forma de gráficos os dados da análise anterior. Então, por exemplo, novembro e dezembro, o que teve de faturamento bruto? A gente consegue comparar visualmente também. Então, novembro, 8.700, dezembro, 8.800, quase igualou aí. Em forma de gráfico, o que aconteceu com o indicador de produtividade? Ele aumentou, então o gráfico subiu aqui no segundo mês. Custos totais, a comparação do custo fixo com o custo variável. Faturamento bruto por colaborador, também temos um gráfico para análise. Questão dos impostos também, a gente consegue analisar isso mês a mês, assim que vocês forem preenchendo na primeira aba de dados. Ficou mais alguma dúvida sobre a planilha? Alguém quer que eu fale mais algum ponto? Ou ficou fácil de entender? Tranquilo, gente? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? É fácil, né? Vai ser moleza. E deixa eu continuar aqui. Os primeiros dados a gente vai precisar referente ao mês de novembro, que está finalizando hoje. Então, quem ainda não mensurou, o que vendeu no mês de novembro, o que teve de custo. Então, essa é a hora para a gente começar a ver, nesse último mês que passou aí, o que vocês venderam, o que tiveram de custos. A gente começar a levantar isso. Vou voltar aqui. Ô, Larissa, André, Sim. Só para lembrar também que se o empresário não passa os dados dos indicadores que você acabou de falar, ele não recebe o certificado do programa. Então, ele termina o programa, ele recebe a metodologia, mas ele não recebe o certificado como participante. Uhum. Isso, bem lembrado. A gente só consegue emitir o certificado para vocês quem passar esses dados de indicadores para nós. Nayara falou, vai surgir as dúvidas, né, quando começar a trabalhar. Aí vocês chamam eu e o André para a gente ajudar vocês, para a gente coletar esses dados. Quer fazer mais alguma consideração, André? Não, tranquilo. A gente já tem... Agora é só a tarefa de casa, né? O dever de casa. Tranquilo. Então, nosso encontro já está se encerrando. Fica aí para vocês, então, 3 tarefinhas para casa. Preparar para levantar os dados dos indicadores, faturamento bruto, custos variáveis e número de pessoas ocupadas referente ao mês de novembro. Preparar para o próximo encontro, que é o encontro 3, individual.
Quais são os seus gargalos, quais são os seus problemas ou dificuldades, o que vocês pensam de soluções para isso? Tentem desenvolver ideias sobre isso, para a gente conversar individualmente. E também aceitar um termo de visita desse encontro 2, que vocês receberão em breve. Assim como teve o termo de visita para ser aceito no encontro 1, vai ter também esse do encontro 2 coletivo. E a planilha também a gente envia por e-mail, em breve, né? Amanhã a gente envia, tá bom? Os materiais a gente envia para vocês no e-mail. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Nós vamos encerrar, viu? Então, muito obrigada a todos. Nara, alguma consideração? Está desligada aqui. Alane, pode falar. Tá ótimo, parabéns a todos. Alane. Boa noite. Tá falando. Alane, seu microfone está desligado. Quer saber que eu não sei? Alane. Alane, você quer falar? Seu microfone está desligado? Está desligado seu microfone. Está desligado o microfone, Alane. A gente não te ouve, Alane. Agora sim. Sim. Essa planilha que vocês mostraram aí, né? Ela durante os encontros, ela vai ser passada para a gente estar trabalhando junto com vocês, ou a gente vai montar essa planilha aqui e levar para vocês? Vocês vão montar, coletar os dados, né? Vocês com a equipe de vocês, e passar para nós aquele indicador de produtividade final. Talvez a gente nem precise saber os detalhes, né? De onde que veio os custos, o faturamento, apenas o resultado final. Aí, se surgir alguma dúvida na hora de preencher, aí sim vocês solicitem eu ou o André para ajudar vocês. Mas o ideal é que vocês consigam levantar esses dados agora. Não, tranquilo. Beleza. Obrigada. Até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A gente tem até quando para entregar os dados? Não, os dados a gente tem um prazo para entregar. Eu só peço para vocês providenciarem, para não esquecer, porque como é novembro, às vezes esquece, às vezes... É porque a internet aqui está muito travando, sabe? E aí, assim, por isso que eu te perguntei se ia mandar os slides, porque ficou um pouco travando, assim, quanto os vídeos. Tinha hoje, aí por isso que eu tô com meia devagar o pensamento. Muito obrigada, eu tirei foto da maioria das coisas. Não, tá bom. Nara, ia falar alguma coisa? Não, né? Então, muito bem, gente. Obrigado. Eu acho que é isso, né, André? Muito obrigada pela participação de todos. Uma boa noite. Boa noite e até o próximo encontro. Tchau, boa noite.